Vocês sabiam que no início, quando suas avós nem eram nascidas ainda, todos os animais viviam na casa com os homens? Todos os animais, incluindo leões e elefantes? Perguntou minha irmã. Todos os animais, incluindo os que hoje são considerados fera, viviam com as pessoas, de modo que as casas e as refeições eram partilhadas. E nas festas populares, homens e animais dançavam abraçados. Mas os homens, que sempre foram um pouco traiçoeiros, começaram a sair dessa convivência pacífica. Primeiro, obrigaram os animais a trabalhar para eles. E então, expulsaram os animais de suas casas, obrigando-os para dormir no quintal. Mas a gota d'água que encheu o copo foi quando os homens começaram a comer os seus vizinhos animais. E entre todos os animais, um é o mais sábio. Vocês saberiam me dizer qual é esse animal a qual me refiro? O leão, o elefante, a pantera? Gritavam todos em coro. A tartaruga, interrompeu minha mãe. Vocês não sabem que a tartaruga é o animal que mais vive. E quanto mais anos de vida você tem, mais sábio você será? E por isso, devemos respeitar os idosos, porque eles já sabem de coisas que nós ainda não aprendemos. Numa manhã, farta de tantas injustiças e abusos, a tartaruga convocou uma assembleia animal para explicar os motivos de sua preocupação. Você sabe que a convivência com os homens não tem tido um sucesso. Os homens acreditam que são os mestres de todos nós. No início, nos escravizaram, obrigando a trabalhar para eles, e não dissemos nada. Então eles nos expulsaram de dentro de suas casas, nos colocando para dormir no quintal, debaixo do vento, do sol e da chuva. E como não protestamos, não dizemos nada, agora eles começaram a comer-nos. Ontem havia vários visitantes na casa, e para alimentar toda aquela gente, não tendo melhor ideia, resolveram matar o nosso irmão Antílope e o prepararam com um bom guisado de tomates. E mais uma vez não dissemos nada. E a esse tempo eu começo a prever o fim do reino animal, pois os homens são muito vorazes e não irão descansar até matar todos nós. E naquela assembleia extraordinária e histórica, ficou decidido começar uma conversa com os homens. Por voto popular foram eleitos 3 dos mais representativos animais. O leão por ser o mais forte, o elefante por ser o maior e a tartaruga por ser o mais sábio. Eles seriam os responsáveis de levar ao rei dos homens e ao conselho dos anciãos a resposta geral do reino animal. A tartaruga começou a lista de descontentamento do reino animal. Neste momento, o rei dos homens, seu menor respeito pela lei da palavra, a interrompeu dizendo: foi para isso que vocês reuniram conselhos? Vocês não sabem que temos muitas obrigações? Vocês sabem qual a importância desses homens? Nunca se esqueçam, vocês são os animais e nós os homens, os seus mestres. Com a coisa ficando dessa maneira, rugiu o leão: nós os animais marcharemos no meio dos homens. Nunca aceitaremos viver submetidos por toda a vida. Verdade, elefante? Sim, vociferou o elefante. Vamos, tartaruga. Não percamos tempos com esses insensatos. Eles saberão o que perderam quando não mais estivermos entre eles. E antes do elefante pronunciar suas últimas palavras, a tartaruga já marchava em direção à selva. Os seus amigos de delegação se reuniram com os restantes dos animais, e antes do sol desaparecer por completo, todos os animais marchavam em direção à selva, ficando somente os mais covardes, como as galinhas, ou os mais submissos, como os cães e as cabras. O restante foi viver na selva, onde não haveria homem para incomodá-los. As árvores seriam somente para eles, e poderiam subir nas árvores, nadar nos rios, voar, sem sofrer o mais ligeiro do desconforto. Só que após algumas horas de vida, na ansiada liberdade, alguns animais começaram a sentir fome. Eles não tinham pensado nesse problema, pois convivendo com os homens, foram acostumados a refeições preparadas. E como resolver esse problema? A tartaruga, então, voltou a propor uma solução para resolver o problema. Faz anos alguém me disse de um animal estranho que nunca viveu com os homens. Ao que parece, ele se chama boa. Dizem que ele carece de pernas e pelos e, por vergonha, nunca sai da selva. Se ele sempre viveu aqui, eu suspeito que ele tenha a solução para o nosso problema. Para como viver nessa selva sem homens. Alguém se habitaria aí procurá-lo? Eu! Gritou a lebre, pois sou rápida e tenho a visão. Serve. E de rápido e trazei-nos a solução imediatamente, pois que as nossas tripas começam a tropeçar.
A lebre saiu numa velocidade espantosa, dando um salto de 2 metros de altura, bateu a cabeça num tronco, caiu, levantou e saiu correndo na mesma velocidade. A poucos metros dali, encontrou o Boa, na beira de um rio. Olá, você deve ser o Boa. Acontece que eu sou um dos animais que até pouco tempo atrás vivia com a população de homens. Mas abandonamos os homens essa manhã e viemos viver aqui. Mas não sabemos o que se pode comer aqui. Alguém disse que você sabe, poderia nos ajudar? O Boa olhou firmemente para a lebre e disse: eu como ervas, bebo água e durmo muito. Assim viveste sempre? Perguntou incrédula a lebre. Acaso não vê o meu corpo reluzente e saudável? Para mim esse tipo de vida tem dado um resultado satisfatório. Convencido com a resposta que o Boa lhe deu, a lebre saiu correndo, numa velocidade espantosa. Não viu uma grande pedra que cortava o caminho, bateu com a cabeça e caiu desacordada. Quando recobrou as memórias, não lembrava de mais nada que o Boa havia dito. E quando chegou no local onde estava sendo aguardada, o elefante impaciente o perguntou: o que disse o Boa? Ele me deu a solução. Mas eu caí no caminho, bati a cabeça numa grande pedra e não lembro de mais nada que o Boa disse. Você é um inútil! Gritou com autoridade o elefante. Eu mesmo terei que ir, e como sou grande, já nunca acontecerá comigo o mesmo que com a pequena lebre. Eu já volto com a solução. Tenham paciência. E o elefante saiu com tanta pressa e ansiedade que não viu a pedra no meio do caminho, bateu com a cabeça e esqueceu o que o Boa lhe disse. E assim foram os animais mais altos como as girafas, os mais fortes como os leões e até mesmo os mais pesados como os hipopótamos. E todos tiveram a mesma sorte da pequena lebre. No final, quando não restava nenhum animal, exceto a tartaruga, que por seu passo lento não havia se pronunciado, os animais se dispuseram a animá-la. O seu passo era verdadeiramente lento, mas seguro. Antes de pisar, a tartaruga assegurava se estava pisando em terreno seguro. Demorou quase um mês para encontrar o Boa. Muitos amigos vieram aqui saber do seu segredo, de como viver nessa selva sem homens. Obrigado por sua generosidade extrema e porque tivesse a compaixão de dividir o seu segredo conosco. Mas eu lhes digo que todos os que aqui vieram caíram no meio do caminho, bateram a cabeça numa grande pedra e esqueceram. Então você, por favor, poderia repetir o seu segredo de como viver nessa selva sem homens? Eu te prometo, nenhum animal virá aqui mais te incomodá-la. Amigo tartaruga, vou repetir pela última vez. E que ninguém mais venha aqui me procurar, porque estou cansado de repetir sempre o mesmo. Eu como ervas, bebo água e durmo muito. A tartaruga fez gala do seu presente de simpatia. Deu um grande abraço de muito obrigado no Boa, despediu-se e continuou e fez o seu caminho. A poucos metros dali, apanhou uma grande folha verde, com a ajuda de uma vareta escreveu nela: beber água, comer ervas e dormir muito. Guardou com cuidado a folha e seguiu seu caminho. Um pouco mais à frente, apanhou algumas folhas de legumes e frutos maduros para comer. Depois foi até a beira do rio, bebeu bastante água, descansou bem e seguiu seu caminho. Quando chegou onde era sendo aguardado, os animais ansiosos e impacientes lhe perguntaram: o que disse o Boa? Anotei as suas recomendações numa folha. E após reunir todos os animais, a tartaruga leu solenemente: disse o Boa, comer ervas, beber água e dormir muito. E todos os animais se puseram a comer ervas, legumes crus e frutos maduros. Depois foram até a beira do rio, beberam bastante água potável e dormiram. Dormiram por 2 dias seguidos. E por causa disso, a tartaruga tornou-se a mestre de todos. Porque por causa de sua sabedoria e paciência, o reino animal salvou-se de morrer por inanição, ou seja, de morte. Bom, essa é uma fábula que, segundo o grande contador de história Bonifácio Fogoni Cama, era contada nas noites de lua cheia por sua mãe, Dedê, lá no Camarões. A fábula tem o nome de A Sabedoria da Tartaruga e está registrada, né, aqui nessa biografia que o Boni fez
na Espanha, chamado Una Vida de Cuento. E bom proveito. E aí é isso, né? Trazer as histórias, sobretudo nesse tempo agora, né? Esse tempo complicado. A gente sabe que as histórias, elas vêm num tempo complicado e estamos aí em tempos complicados. Então, vivam as histórias, vivam os contos, viva a África e viva os contadores de histórias. Um grande abraço, saúde, paz e cuide-se.